No dia da formatura, comprei o presente mais caro para o meu neto. Meu filho me humilhou na frente de todos e me expulsou da cerimônia. Quando chegou em casa mais tarde, encontrou o presente na mesa com um envelope lacrado. Ele começou a tremer ao ler. Deixa eu contar para vocês como foi que chegou nesse ponto. Era uma quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, 3h15 da tarde. Gabriel, meu neto de 24 anos, estava se formando em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na Urca. Eu tinha chegado 1 hora antes da cerimônia, de táxi, porque não dirijo mais há 2 anos. Na mão, carregava uma caixa embrulhada em papel dourado, um notebook que custou R$ 8.500, comprado com o dinheiro que consegui da venda dos meus brincos de ouro, herança da minha mãe. O auditório estava lindo, sabe? Cheio de famílias felizes, todos arrumados para a ocasião. Pais orgulhosos tirando fotos, avós emocionadas secando lágrimas. Eu procurava um lugarzinho na terceira fileira, onde sempre me sentava nos eventos importantes da família. Foi quando vi meu filho Roberto se levantando da cadeira feito um foguete. Ele estava elegante no terno azul marinho, cabelos grisalhos penteados para trás, aquela pose de executivo bancário bem-sucedido que ele cultiva há anos. Do lado dele, minha nora Mônica, de 44 anos, toda produzida num conjunto rosa claro caríssimo, me olhava com uma expressão que eu conhecia bem, aquele misto de nojo e irritação. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" Roberto perguntou, se aproximando de mim com passos largos. A voz dele estava alterada, mais alta que o normal, chamando a atenção de quem estava por perto. Eu disse claramente que hoje era só para a família mesmo. Senti meu coração acelerar, mas tentei manter a calma. "Ué, Roberto, mas eu não sou família? Sou a avó do Gabriel", respondi, segurando firme a caixa do presente contra o peito. Trouxe um presente especial para ele, vim prestigiar a formatura do meu netinho. Foi aí que aconteceu o impensável. Roberto apontou o dedo direto na minha cara, bem na frente de pelo menos 50 pessoas, e gritou com toda a força: "A senhora não foi convidada para estar aqui. Saia agora antes que eu chame a segurança." O auditório inteiro parou. Todo mundo se virou para olhar nossa direção. Senti meu rosto queimar de vergonha, como se tivessem acendido uma fogueira debaixo da minha pele. Uma senhora de cabelos brancos na fileira da frente balançou a cabeça, indignada. Outras pessoas cochichavam entre si, apontavam discretamente. Mônica sorriu satisfeita, cruzou os braços e sussurrou algo no ouvido da filha dela, Bianca, que soltou uma risadinha baixinha. Lá no palco, meu neto Gabriel estava com a turma de formandos, todos de becas pretas. Mesmo de longe, consegui ver o constrangimento no rosto dele quando olhou na nossa direção. Ele baixou a cabeça, claramente envergonhado da cena que o próprio pai estava fazendo. "Roberto, pelo amor de Deus, não faz esse escândalo", murmurei, tentando me controlar para não chorar ali na frente de todo mundo. "Sou sua mãe, cara. O que as pessoas vão pensar?" "A mãe que eu conheço não se meteria onde não foi chamada", ele rebateu, agarrando meu braço com força. "Vamos logo, eu vou acompanhar a senhora até a saída." Minhas pernas começaram a tremer, meu estômago se embrulhou. 68 anos de vida. E nunca tinha passado por uma humilhação daquelas. Meu próprio filho, que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu, me expulsando da formatura do meu neto como se eu fosse uma estranha qualquer. Roberto praticamente me arrastou pelos corredores do auditório, enquanto eu segurava aquele presente caro contra o peito como se fosse um escudo protetor. Na porta, antes de literalmente me empurrar para fora, ele se virou e disse, com aquela frieza que eu não conhecia nele: "Mãe, a senhora precisa entender de uma vez por todas qual é o seu lugar nesta família." Fiquei parada ali na calçada, segurando aquela caixa dourada, ouvindo o barulho da cerimônia continuando lá dentro. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Mas o que eu ainda não sabia era que aquele momento terrível ia mudar tudo. Gente, me conta nos comentários. O que vocês fariam se passassem por uma situação dessas? Como reagiriam se fossem humilhados assim pelo próprio filho? Deixa eu voltar um pouco e contar como cheguei até aquele momento devastador. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e sou aposentada.
Trabalhei 42 anos como enfermeira no Hospital São Francisco, ali em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Criei meu filho Roberto sozinha depois que meu marido Carlos morreu num acidente de carro, quando Roberto tinha apenas 8 anos de idade. Nossa, foram anos duros, minha gente. Trabalhava em 3 turnos para conseguir pagar escola particular para ele, depois a faculdade de administração na PUC, curso de inglês no CCAA, natação no clube. Tudo para que meu menino tivesse um futuro melhor que o meu. Lembro até hoje de chegar em casa às 2 da manhã, depois do plantão noturno, e encontrar Roberto dormindo com os livros da escola em cima da cama. Eu cobria ele, organizava o material, preparava o lanche para o dia seguinte. Roberto se casou com Mônica há 25 anos. Ela é formada em nutrição pela Bennett, mas nunca trabalhou um dia sequer na vida. Sempre teve esse ar de princesa, sabe? Filha de família com dinheiro de Ipanema, pai dono de farmácias, acostumada com o fino e o bom desde pequena. No começo do casamento, ela até me tratava bem. Me chamava de Dona Helena, perguntava receita de bolo, pedia conselho sobre coisas de casa. Gabriel nasceu 2 anos depois do casamento, em março de 2000. Meu netinho lindo, inteligente, desde pequenininho sempre foi carinhoso comigo. Quando Roberto e Mônica viajavam, e eles viajavam muito, principalmente depois que Roberto virou gerente no banco, Gabriel ficava comigo nos fins de semana. Eu que levava ele no cinema Leblon, que ajudava com lição de casa na mesa da minha cozinha, que cozinhava aquele bolo de chocolate que ele adorava e pedia toda visita. Por anos, nossa dinâmica familiar funcionou assim. Roberto trabalhando muito, Mônica cuidando da casa e das amigas, Gabriel crescendo entre os pais e a avó. Eu era a presença constante, a que estava sempre disponível. Quando Gabriel teve catapora aos 6 anos, quem ficou 3 dias cuidando dele fui eu, porque Mônica tinha medo de se contaminar. Quando ele quebrou o braço aos 12, quem levou no hospital e ficou a madrugada toda esperando fui eu, porque Roberto estava viajando a trabalho. Há uns 4 anos, as coisas começaram a mudar. Roberto comprou uma casa de R$ 1.200.000 em Barra da Tijuca. Casa linda, com piscina, 4 suítes, área gourmet, aqueles acabamentos caros que aparecem em revista. Quando ele me levou para conhecer, todo orgulhoso falou: "Agora finalmente posso dar o conforto que a minha família merece, mãe." A minha família. Não a nossa família. A dele. As mudanças começaram sutilmente. Primeiro, pararam de me chamar para os almoços de domingo que sempre fazíamos juntos. "Ah, mãe, hoje vamos almoçar só nós 3. Preciso conversar umas coisas importantes com o Gabriel sobre a faculdade", Roberto dizia quando eu ligava perguntando o horário. Depois, pararam de me avisar sobre eventos familiares com antecedência. Eu descobri que eles tinham feito uma festa surpresa de aniversário de 23 anos do Gabriel só porque vi fotos no Instagram da Bianca, enteada da Mônica. "Roberto, por que vocês não me chamaram para o aniversário do Gabriel?" Perguntei no telefone, tentando não soar magoada. "Mãe, foi uma coisa pequena, bem íntima mesmo. A família toda do lado da Mônica estava lá. Ia ficar muita gente, muito corrido. A senhora sabe como é. A família do lado da Mônica. Sempre a família do lado da Mônica que tinha prioridade. Mas eu engolia as ofensas em silêncio. Afinal, Roberto era meu único filho, Gabriel, meu único neto. Eu não queria criar caso, não queria brigar, não queria perder eles. Então continuei sendo a avó que aparecia de vez em quando, sempre com presentes caros, sempre fingindo que não percebia os olhares de desgosto da Mônica quando eu chegava de surpresa. O estranho é que Gabriel continuava carinhoso comigo. Me ligava escondido dos pais, me mandava mensagem no WhatsApp, perguntava quando ia me ver. "Vó, por que você não vem mais almoçar com a gente nos domingos?" Ele perguntou certa vez. "Papai disse que você está muito ocupada, mas eu sinto sua falta." Ocupada? Eu, que sou aposentada, ocupada demais para ver meu neto? Foi aí que comecei a perceber que algo estava errado. Roberto estava criando uma narrativa, me pintando como a avó ausente, quando na verdade ele é que estava me afastando. Mas por quê? O que tinha mudado? A resposta veio de forma brutal, há 8 meses, quando Gabriel me ligou chorando. "Vó, eu preciso te contar uma coisa muito grave. Meu pai
Ontem no jantar ele falou uma coisa muito feia sobre você. Meu coração gelou. O que foi, meu amor? Ele disse que você era uma velha inconveniente, que não sabia qual era seu lugar. Disse que você sempre foi invejosa da vida dele e da mamãe, que vivia criando problemas, que a família estava muito melhor sem você por perto o tempo todo, enchendo o saco. Fiquei uma semana inteira sem conseguir dormir direito, dando voltas na cama, tentando entender. Roberto, o filho que eu criei com tanto sacrifício, o menino que chorava no meu colo quando sentia falta do pai, falando assim de mim pelas costas. Que inveja era essa que ele dizia que eu tinha? Inveja de quê? Da casa cara, dos carros importados. Eu sempre torci pelo sucesso dele. Decidi que precisava conversar com ele pessoalmente, esclarecer esse mal-entendido. Foi numa tarde de sábado que bati na porta da casa deles, sem avisar. Mônica me atendeu, claramente contrariada por me ver ali. Helena, Roberto não está. Saiu com Gabriel para ver carro novo. Então preciso conversar contigo mesmo, Mônica, sobre essas coisas que andam falando de mim por aí. Ela suspirou fundo, me deixou entrar, mas ficou em pé na sala, de braços cruzados, me olhando de cima a baixo como se eu fosse uma vendedora indesejada. Olha, Helena, vou ser bem direta contigo, porque já passou da hora de alguém falar as verdades. Roberto está cansado dessa situação. Nós estamos cansados. A senhora sempre foi muito, como eu posso dizer, possessiva demais, grudenta. A gente precisa de espaço para viver nossa vida sem ficar prestando satisfação o tempo todo. Mônica, eu só quero conviver com minha família, ver meu neto crescer. Mas é exatamente isso que eu estou tentando te explicar. A sua família agora é diferente. Roberto casou, constituiu uma nova família, tem outras responsabilidades. A senhora precisa se acostumar com seu novo papel e parar de querer ser o centro das atenções. E qual seria esse novo papel? Ela sorriu daquele jeito gelado que eu conhecia bem. Avó de visita marcada. Uma vez por mês está mais que bom. E sem esses presentes caros toda hora, que isso constrange a gente na frente das outras famílias. Saí de lá com o coração partido. Mas foi pior ainda quando Roberto me ligou no dia seguinte, confirmando tudo que Mônica tinha dito, só que com palavras ainda mais cortantes. Mãe, a senhora precisa parar de uma vez com essa mania de achar que tem direitos sobre a vida do Gabriel. Ele já é um homem adulto, tem a vida dele, os sonhos dele, os planos dele. E nós, como pais, temos o direito de educar nosso filho sem interferências externas. Mas o que eu ainda não sabia era que por trás de toda essa frieza, dessa mudança radical de comportamento, havia segredos muito mais graves do que uma simples birra de nora. Segredos que iam explicar tudo. Vocês conseguem imaginar o que estava por trás dessa mudança toda? Deixem nos comentários suas teorias sobre o que vocês acham que estava acontecendo com essa família. O primeiro sinal de que as coisas tinham saído completamente do controle aconteceu numa terça-feira, 18 de julho de 2023, às 9h30 da noite. Gabriel me ligou chorando feito criança. Vó, eu preciso te contar uma coisa muito grave sobre meu pai. Não aguento mais guardar isso sozinho. Meu coração disparou. Calma, meu amor, me conta tudo. Meu pai, ele está com uns problemas no banco. Problemas sérios. E ontem ele me pediu uma coisa que eu não consegui fazer. Que tipo de problemas, Gabriel? Ouvi ele fungando do outro lado da linha. Ele disse que está sendo investigado por causa de uns empréstimos que aprovou, que pode até perder o emprego, e pediu para eu assinar uns papéis, disse que era para me ajudar com a formatura, mas quando li... Vó, era um empréstimo de R$ 45 mil no meu nome. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Como assim, meu amor? Ele queria que você assumisse uma dívida? Ele disse que era só temporário, que ia pagar rapidinho, que era só para sair de uma situação apertada. Mas, vó, R$ 45 mil. Eu nem trabalho ainda direito. Como vou pagar isso? E você assinou? Não consegui. Na hora de assinar, trava tudo. Aí ele ficou bravo. Disse que eu era ingrato, que depois de tudo que ele fez por mim, o mínimo que eu podia fazer era ajudar a família numa dificuldade. Essa conversa me deixou sem dormir por 3 dias seguidos. Roberto,
que sempre foi tão certo, tão correto, tentando empurrar uma dívida de R$ 45.000 para o próprio filho, e ainda por cima usando chantagem emocional? Comecei a juntar as peças do quebra-cabeças. A mudança de comportamento, a hostilidade comigo, o afastamento da família, tudo começou a fazer sentido. Roberto estava com problemas financeiros graves e provavelmente estava desesperado. Mas por que me excluir da família fazia parte da solução? Resolvi investigar. Liguei para minha comadre Neuza, que trabalha há 15 anos no Banco do Brasil, mesma empresa que Roberto, só que na agência da Tijuca. Neuza, preciso te perguntar uma coisa delicada. Você saberia me dizer como anda a situação do Roberto no banco? Ele está meio estranho comigo ultimamente e estou preocupada. Neuza ficou em silêncio por uns segundos longos. Conheço ela há 30 anos, sei quando está pesando as palavras. Helena, querida, você realmente não sabe de nada? Não sei de quê? Roberto está sendo investigado pela auditoria interna há mais de 6 meses. Tem uma sindicância rolando sobre irregularidades na carteira de crédito dele. Meu sangue gelou. Que tipo de irregularidades? Olha, não posso entrar em detalhes porque pode me dar problema, mas pelos corredores se comenta que ele aprovou vários empréstimos para pessoas que não tinham como comprovar renda. Pessoas que, na verdade, eram laranjas para outros negócios. Laranjas? Como assim? Helena, você sabe como é. Gente que empresta o nome para outras pessoas pegarem dinheiro no banco. Roberto aprovou esses empréstimos mesmo sabendo que era irregular. O banco está com um prejuízo de quase R$ 2 milhões na carteira dele. R$ 2 milhões. Agora começava a fazer sentido toda aquela tensão em casa, toda aquela hostilidade direcionada a mim. Roberto estava em apuros enormes e provavelmente estava escondendo isso da família, criando uma cortina de fumaça. E qual pode ser a punição, Neuza? Demissão por justa causa na melhor das hipóteses. Na pior, processo criminal. Isso se não conseguir provar que foi só incompetência, não má fé. Desliguei o telefone com a cabeça rodando, mas ainda não entendia por que isso justificava me tratar como inimiga. Até que veio a segunda revelação, ainda mais chocante. Uma semana depois, encontrei Gabriel no Shopping Barra, todo acabado, sentado numa mesa do McDonald's com cara de quem não dormia há dias. Vó, que bom que você veio. Preciso contar mais uma coisa. Sentei do lado dele, vi que suas mãos tremiam quando pegou o refrigerante. Meu pai, ele fez uma coisa terrível comigo. O quê, meu amor? Lembra daqueles papéis que ele queria que eu assinasse? Então, descobri que ele conseguiu uma cópia dos meus documentos e fez um empréstimo no meu nome sem eu saber. R$ 45.000. Pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Como você descobriu? Chegou uma carta do banco em casa. Quando abri, era um boleto de quase R$ 3.000 de parcela. Corri atrás, liguei no banco e descobri que tenho um empréstimo ativo há 2 meses. Meu nome já está sujo no SPC. Meu Deus do céu, Gabriel, isso é um problema muito grave, vó. Mas o pior não é nem isso. Como assim? Descobri que o dinheiro não foi usado para pagar as dívidas do banco. Foi usado para pagar cartão de crédito da mamãe. Senti uma raiva subir que achei que ia infartar ali mesmo no shopping. Cartão de crédito da sua mãe? Ela estava devendo R$ 120.000 no cartão. Compras, viagens, restaurantes caros, essas coisas. Aí papai pegou o dinheiro do meu empréstimo para quitar uma parte da dívida dela. E ela sabia que o dinheiro veio de um empréstimo fraudulento no seu nome? Gabriel baixou a cabeça. Não só sabia como foi ideia dela. Ouvi eles conversando. Ela disse que eu era ingrato mesmo. Que depois de tudo que eles fizeram por mim, o mínimo que eu podia fazer era ajudar a família numa dificuldade. Agora as peças do quebra-cabeças estavam se encaixando de uma forma que me deixava nauseada. Roberto estava sendo investigado por irregularidades no banco. Mônica havia acumulado uma dívida astronômica no cartão de crédito e eles estavam usando meu neto como tábua de salvação, fraudando documentos para fazer empréstimos no nome dele. Gabriel, você tem cópia desses documentos do empréstimo? Tenho tudo. Até gravei uma conversa deles quando descobri. Você gravou? Foi sem querer. Deixei o celular gravando áudio quando saí do quarto. Eles estavam na sala conversando sobre como iam fazer para eu não descobrir.
Papai falou que se eu descobrisse, eles iam falar que foi tudo para o meu próprio bem, para me ensinar responsabilidade financeira. Cada nova informação era uma punhalada. Mas ainda faltava a revelação que ia me deixar completamente chocada. Vó, tem mais uma coisa que você precisa saber. Sobre você. Sobre mim? Eles estão planejando te processar. O mundo parou. Me processar? Por quê? Papai contratou um advogado. Quer dizer que você é uma pessoa instável, que está interferindo negativamente na educação da família, que seus presentes caros são uma forma de manipulação psicológica. O plano é conseguir uma medida protetiva para você ficar longe da gente. Agora eu entendi tudo. Roberto não estava apenas me afastando por birra ou por problemas financeiros. Ele estava construindo uma narrativa para me transformar na vilã da história. Se conseguisse me pintar como uma avó tóxica e manipuladora, poderia justificar minha ausência total da família. E sem mim por perto, Gabriel não teria ninguém para contar sobre os empréstimos fraudulentos, sobre as dívidas, sobre toda a bagunça financeira que eles tinham criado. Gabriel, me mostra essas gravações. Ele pegou o celular e colocou para tocar. A voz do meu filho ecoou clara. Mônica, a situação está ficando insustentável. Minha mãe fica ligando, perguntando por que não chamamos ela para as coisas. Se ela descobrir sobre o empréstimo do Gabriel, sobre sua dívida no cartão, sobre a investigação no banco, vai virar um inferno. A voz da Mônica respondeu: Roberto, já te falei qual é a solução. Você precisa criar uma situação onde ela seja vista como o problema. Fala que ela é possessiva demais, que está atrapalhando a educação do Gabriel, que os presentes caros dela são inadequados. Constrói um histórico de conflitos. Mas e se ela quiser se defender? Daí você fala que ela está tendo problemas de cabeça, que a velhice está afetando o julgamento dela. Consegue uma medida protetiva e pronto. Problema resolvido. E se o Gabriel descobrir a verdade? Gabriel vai acreditar no que a gente contar para ele. Ele é ingênuo ainda. Confia demais nos pais. E se descobrir alguma coisa, a gente fala que tudo foi para o bem dele, para ensinar responsabilidade. Parei a gravação. Meu filho, o menino que criei com tanto amor, estava conspirando para me destruir psicologicamente, só para encobrir as próprias irresponsabilidades. Vó, tem mais. Mais? Eles estão planejando vender a casa da Barra. Por quê? A casa está hipotecada. Papai usou ela como garantia para pegar mais empréstimos. Se não conseguir pagar, o banco vai tomar. Hipotecada por quanto? R$800 mil, e eles já gastaram esse dinheiro todo. Gastaram como? Tentativas de investimento maluco do papai. Ele entrou em umas operações de day trade, perdeu uma fortuna. Depois tentou montar uma empresa de consultoria que faliu em 6 meses. A mamãe continuou gastando como se nada tivesse mudado. Viagens para Miami, roupas caríssimas, restaurantes todo fim de semana. Agora eu tinha o quadro completo. Roberto havia se metido em irregularidades no banco, provavelmente para tentar cobrir suas próprias perdas nos investimentos malucos. Mônica havia acumulado uma dívida monstruosa, mantendo um padrão de vida insustentável. Eles haviam hipotecado a casa, feito empréstimos fraudulentos no nome do próprio filho, e ainda por cima, estavam planejando me destruir psicologicamente para que eu não pudesse interferir ou denunciar. Gabriel, onde você está dormindo? Porque imagino que a situação em casa não deve estar fácil. Às vezes durmo na casa de amigos, às vezes no sofá da sala mesmo. Eles mal falam comigo desde que descobri o empréstimo. E seus estudos? Como você vai pagar a última mensalidade da faculdade se seu nome está sujo? Não sei, vó. Papai disse que eu que me vire, que agora sou adulto e tenho que assumir minhas responsabilidades. As responsabilidades que eles criaram fraudando os documentos dele. Gabriel, você tem todos esses documentos guardados? Contratos, extratos, as gravações? Tenho tudo salvo na nuvem e fiz cópias físicas que deixei na casa do meu amigo Rodrigo. Muito bem. Agora me escuta. Você não vai assinar mais nada, não vai aceitar mais nenhuma ajuda deles e, principalmente, não vai se sentir culpado por nada disso. Nada disso é culpa sua. Mas, vó, eles são meus pais. Gabriel, amor,
Pais de verdade protegem os filhos, não usam eles como garantia para as próprias irresponsabilidades. O que eles fizeram contigo não tem desculpa. Saí daquele encontro com uma mistura de raiva e determinação que nunca tinha sentido na vida. Roberto não estava apenas me excluindo da família. Ele estava destruindo o futuro do próprio filho e ainda tentando me transformar em bode expiatório para justificar tudo. Mas eles tinham cometido um erro. Tinham subestimado a velhinha inconveniente. Nos dias seguintes, comecei minha própria investigação. Liguei para mais pessoas do banco, usei contatos de 42 anos de trabalho no hospital, conversei com vizinhos antigos deles. O que descobri foi ainda pior do que imaginava. Roberto não era apenas incompetente ou azarado. Ele havia deliberadamente aprovado empréstimos para laranjas em troca de comissões por fora. Uma operação que durou quase 2 anos e envolveu pelo menos 15 pessoas diferentes. O prejuízo real do banco passava dos 3 milhões de reais. Mônica não era apenas gastadeira. Ela havia mentido sobre a própria situação financeira desde o começo do casamento. A família dela não tinha dinheiro nenhum. O pai havia falido há anos. Ela mantinha as aparências com cartões de crédito rotativos, sempre transferindo dívidas de um para outro. E o pior, eles estavam planejando fazer Gabriel assinar como avalista de um empréstimo de 200 mil reais, usando como garantia um apartamento que nem existia. Era golpe em cima de golpe, mentira em cima de mentira. Naquela noite, sozinha na minha casa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se Roberto achava que podia me transformar na vilã da história, ia descobrir que estava mexendo com a pessoa errada. Peguei meu telefone e liguei para Gabriel. Meu amor, amanhã você vem almoçar aqui em casa. Tenho uma proposta para fazer para você. Que tipo de proposta, vó? Uma proposta que vai resolver todos os seus problemas e ainda ensinar uns valores para seus pais. Vó, você está planejando alguma coisa? Gabriel, durante 42 anos de trabalho no hospital, eu aprendi uma coisa. Quando alguém está tentando te matar devagar, você tem 2 opções. Ou morre ou luta. Eu escolhi lutar. No dia seguinte, quando Gabriel chegou para o almoço, mostrei para ele uma pasta com todos os documentos que eu havia conseguido reunir. Extratos bancários que confirmavam as irregularidades do Roberto, cópias das dívidas da Mônica e, principalmente, o documento que ia mudar tudo. O comprovante de uma conta poupança que eu mantinha há 24 anos. Gabriel, desde o dia que você nasceu, eu deposito R$ 500 por mês numa conta poupança no seu nome. Durante 24 anos consecutivos, sem falhar um mês sequer. Ele olhou para o extrato e arregalou os olhos. Vó, isso aqui diz 350 mil reais. Exatamente. 350 mil reais que seus pais não sabem que existem. Dinheiro guardado para garantir seu futuro, para você não depender de ninguém. Mas vó, por que você nunca me contou? Porque era para ser uma surpresa de formatura. Mas agora, com essa situação toda, decidimos que é melhor você saber antes. Gabriel começou a chorar. Pela primeira vez em meses, vi esperança no rosto do meu neto. Vó, isso significa que eu posso quitar o empréstimo que papai fez no meu nome? Não só quitar, como ainda sobra dinheiro para você se mudar, alugar um apartamento, começar sua vida adulta, longe dessa confusão toda. E o que você quer em troca? Sorri para ele. Eu quero que você me ajude a dar uma lição inesquecível nos seus pais. Uma lição sobre respeito, sobre honestidade, sobre o que significa família de verdade. Gente, vocês conseguem imaginar qual era o plano? Deixem nos comentários o que vocês fariam se tivessem 350 mil reais guardados e descobrissem que o próprio filho estava tentando destruir a família toda. Depois que mostrei para Gabriel a conta poupança com 350 mil reais, passamos o resto daquela tarde planejando nossa estratégia. Meu neto estava transformado. Pela primeira vez em meses, vi esperança nos olhos dele, aquela determinação que eu reconhecia porque era igual à minha. Vó, antes de qualquer coisa, preciso te contar sobre uma pessoa que pode nos ajudar, Gabriel disse, mexendo no celular. Minha madrinha Carla.
Carla era irmã da Mônica, mas as duas haviam brigado feio há 3 anos por causa de herança dos pais. Carla sempre foi a ovelha negra da família. Advogada bem-sucedida, divorciada, sem filhos, falava as verdades na cara. Mônica a odiava porque Carla nunca engoliu a farsa da vida perfeita que a irmã tentava vender. Gabriel, sua madrinha sabe dos problemas dos seus pais? Sabe mais do que imaginamos. Ela me ligou semana passada. Disse que estava preocupada comigo, que tinha ouvido uns comentários estranhos sobre papai no meio jurídico. Acho que ela suspeita de alguma coisa. E então liga para ela agora. Precisamos de uma advogada do nosso lado. Gabriel ligou na hora. Carla atendeu no segundo toque. Gabriel, que alegria, meu amor. Como você está? E sua avó? Faz tempo que não vejo vocês. Madrinha, estou aqui com a vovó Helena. A gente precisa conversar contigo urgente. É sobre meus pais. Ai, meu Deus. Finalmente alguém vai falar a verdade sobre essa situação toda? Podem vir aqui em casa agora? 1 hora depois, estávamos no apartamento da Carla em Copacabana. Um lugar elegante, mas aconchegante, cheio de livros de direito. Carla, de 42 anos, sempre foi linda. Cabelos castanhos cacheados, olhos verdes iguais aos da Mônica, mas com uma expressão inteligente que a irmã nunca teve. Primeira coisa que preciso saber, Carla disse, servindo café para nós, é o quanto vocês sabem sobre a real situação financeira do Roberto e da Mônica. Gabriel contou tudo. Os empréstimos fraudulentos, a investigação no banco, a dívida do cartão, a casa hipotecada. Carla ia balançando a cabeça, como quem confirma suspeitas antigas. Gabriel, meu amor, isso que seus pais fizeram contigo tem nome. Estelionato e uso de documento falso. São problemas criminais sérios. Você pode ter eles presos. Presos? Gabriel arregalou os olhos. Claro, usar documentos de terceiros para fazer empréstimos é crime federal. Mesmo sendo pais e filho, não muda nada. Mas, madrinha, eu não quero ver meu pai preso. Eu sei, amor, mas você precisa entender uma coisa. Se não fizer nada, eles vão continuar te usando. E daqui a pouco vão ter destruído sua vida financeira completamente. Carla se virou para mim. Dona Helena, me conta sua parte da história. O que eles andaram fazendo com a senhora? Contei sobre o afastamento gradual, sobre as humilhações, sobre o plano de me processar por interferência na família. Carla foi fazendo anotações, balançando a cabeça indignada. Olha só que esquema bem montado, ela disse. Primeiro isolam a senhora para que não interfira. Depois usam o Gabriel como garantia para os empréstimos. Se alguma coisa der errado, a culpa é da avó tóxica ou do filho ingrato. Muito bem pensado. Carla, você pode nos ajudar legalmente? Posso e vou, mas primeiro vocês precisam decidir até onde querem levar isso. Querem apenas se proteger ou querem que eles paguem pelo que fizeram? Gabriel e eu nos olhamos. Queremos justiça, falei, mas sem destruir a família mais do que eles já destruíram. Então vamos fazer o seguinte. Vou preparar uma estratégia em 3 etapas. Primeiro, protegemos o Gabriel. Segundo, recuperamos o dinheiro que roubaram dele. Terceiro, garantimos que nunca mais mexam com vocês. Carla pegou um bloco de papel e começou a esquematizar. Etapa 1. Amanhã mesmo vamos ao banco e fazemos um boletim de ocorrência por uso indevido de documentos. Isso vai limpar o nome do Gabriel e transferir a responsabilidade do empréstimo de volta para quem realmente assinou. Espera, Gabriel interrompeu. Como assim quem realmente assinou? Gabriel, seu pai teve que assinar como avalista do empréstimo. Ninguém empresta R$ 45.000 para um universitário sem garantia. Então, tecnicamente, ele é o responsável legal pela dívida. Etapa 2. Carla continuou. Vamos intimar o Roberto a devolver todo o dinheiro que usou indevidamente, sob pena de denúncia criminal. Ele vai ter prazo de 30 dias para quitar. E se ele não tiver o dinheiro? Aí ele vai ter que vender a casa da Barra para pagar. Simples assim. Etapa 3 é a mais interessante. Ela sorriu. Vamos fazer uma reunião familiar onde eles vão ter que explicar para todo mundo, pais, irmãos, sogros, exatamente o que fizeram. Exposição pública das mentiras. Gabriel ficou assustado. Madrinha, você acha que eles vão aceitar isso? Meu amor,
Eles não vão ter escolha. Ou aceitam nossos termos ou enfrentam processo criminal e perdem tudo mesmo, só que do jeito mais humilhante possível. Passamos o resto da tarde organizando documentos e preparando a estratégia. Carla tinha uma rede de contatos impressionante. Conhecia gente no banco onde Roberto trabalhava, tinha amigos no Ministério Público, sabia exatamente como proceder. Dona Helena, ela disse, a senhora vai ter um papel fundamental nisso tudo. Quando chegarmos na reunião familiar, vai ser a senhora quem vai confrontar eles com as evidências. Por que eu? Porque você é a vítima principal. Eles tentaram te transformar na vilã, então você é quem tem mais autoridade moral para expor a verdade. Na quarta-feira seguinte, fomos ao banco. O gerente, um homem de uns 50 anos chamado Marcelo, nos recebeu numa sala reservada. Quando Carla explicou a situação e mostrou os documentos, a expressão dele mudou completamente. Doutor Carla, essa é uma situação muito grave. Vou ter que comunicar imediatamente à auditoria interna. Perfeito, Carla respondeu. Queremos que investiguem tudo. Meu cliente foi vítima de uso indevido de documentos. E quanto ao empréstimo atual? Queremos o cancelamento imediato e a transferência da responsabilidade para o real avalista, que é o pai do meu cliente. Marcelo fez algumas consultas no sistema. O avalista principal é Roberto Silva Santos, correto? Exato. Então vou providenciar a transferência. O senhor Gabriel ficará livre da dívida, mas o senhor Roberto será notificado sobre a responsabilidade integral pelo pagamento. Saímos do banco com Gabriel oficialmente livre daquela dívida maldita. Mas sabíamos que Roberto ia ficar furioso quando recebesse a notificação. A reação não demorou. Naquela mesma tarde, Roberto ligou para Gabriel gritando: "O que vocês fizeram? Acabei de receber uma notificação do banco dizendo que sou responsável por um empréstimo de R$45 mil. Papai, esse empréstimo sempre foi seu. Você que fez no meu nome sem autorização. Gabriel, você está louco? Eu fiz isso para te ajudar. Para me ajudar fraudando meus documentos? Não fala essa palavra. Você é meu filho. Eu tenho o direito de usar seus documentos em emergências." Carla, que estava do nosso lado ouvindo, fez sinal para Gabriel colocar no viva-voz. "Roberto", ela falou, "aqui é a Carla. Acho melhor você parar de gritar e começar a pensar numa solução para essa situação." "Carla, o que você está fazendo aí?" "Estou representando legalmente meu afilhado, que foi vítima de estelionato." "Estelionato? Você enlouqueceu? Sou o pai do Gabriel." "E daí? Pai não tem direito de fraudar documentos do filho. Isso aqui não é filme da sessão da tarde, Roberto. É crime federal." Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. "O que vocês querem?" "Queremos uma reunião familiar para resolver isso civilizadamente. Sábado, 14h, na casa da Dona Helena. Você, a Mônica e todos os familiares próximos." "Que familiares?" "Seus pais, os pais da Mônica, seus irmãos, todo mundo que merece saber a verdade sobre o que vocês andam fazendo." "Carla, isso é chantagem." "Não, Roberto, isso é justiça. Ou você aceita a nossa proposta, ou segunda-feira mesmo o protocolo denúncia criminal contra você e a Mônica por estelionato, uso de documento falso e apropriação indébita. Escolha." Roberto desligou o telefone na nossa cara. "Será que eles vão aceitar?" Gabriel perguntou preocupado. "Vão aceitar", Carla disse confiante, "porque a alternativa é muito pior para eles." Na sexta-feira, Roberto ligou de volta. A voz estava diferente, cansada, derrotada. "Carla, aceito a reunião, mas não quero que vire um circo." "Não vai virar circo, Roberto. Vai ser apenas a exposição dos fatos, a verdade nua e crua. E depois disso vocês me deixam em paz?" "Depois disso, se você cumprir suas obrigações, cada um segue sua vida. Mas com respeito mútuo dessa vez." Passamos sexta-feira e sábado de manhã preparando tudo nos mínimos detalhes. Carla havia preparado uma pasta com todas as evidências organizadas cronologicamente. Eu havia feito um resumo escrito de todos os episódios de humilhação que passei. Gabriel havia organizado os áudios das conversas comprometedoras dos pais. "Dona Helena", Carla me disse na manhã de sábado, "a senhora está pronta para isso?" "Carla, durante 42 anos eu cuidei de gente na UTI. Vi pessoas enfrentando a morte com dignidade.
Isso aqui, perto disso, é fichinha. E você, Gabriel? Estou nervoso, mas determinado. Cansei de ser tratado como marionete. Ótimo. Então vamos mostrar para essa família que mexeram com as pessoas erradas. Às 14h começaram a chegar. Primeiro os pais do Roberto, Dona Lourdes e seu Antônio, de 70 e poucos anos, sem entender nada do que estava acontecendo. Depois, os sogros da Mônica, Dona Carmen e seu Joaquim, também confusos. Roberto e Mônica chegaram por último, visivelmente tensionados. Mônica estava com cara de poucos amigos. Roberto evitava olhar nos meus olhos. Bom, Carla falou, assumindo o controle da situação. Vamos começar. Chamei todos vocês aqui porque é hora da verdade sobre o que aconteceu com essa família nos últimos meses. Foi aí que começou a reunião que mudaria tudo para sempre. Gente, conseguem imaginar a tensão nessa sala? Uma advogada preparada para expor tudo, uma avó determinada a recuperar seu lugar e pais descobrindo que o filho que eles achavam que conheciam estava escondendo crimes da família toda. Deixem nos comentários. Vocês teriam coragem de confrontar a família assim? A sala da minha casa nunca tinha visto uma tensão daquelas. Dona Lourdes e seu Antônio, pais do Roberto, estavam sentados no sofá de 2 lugares, claramente desconfortáveis. Dona Carmen e seu Joaquim, pais da Mônica, ocupavam as poltronas da sala. Roberto e Mônica ficaram em pé, encostados na parede, como réus esperando o julgamento. Gabriel estava ao meu lado, na cadeira da mesa de jantar que trouxemos para a sala. Carla, com sua pasta de documentos, assumiu o papel de promotora dessa sessão da verdade. Antes de começar, Carla falou, quero deixar claro que tudo que será dito aqui tem base em documentos oficiais e gravações de áudio. Não é achismo nem fofoca. São fatos concretos. Dona Lourdes, mãe do Roberto, levantou a mão tremendo. Carla, querida, eu não estou entendendo nada. Por que essa reunião? O que aconteceu? Dona Lourdes, a senhora vai entender agora. Carla abriu a pasta e tirou o primeiro documento. Seu filho Roberto está sendo investigado pelo banco por irregularidades que causaram um prejuízo de 3 milhões de reais. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Seu Antônio arregalou os olhos. 3 milhões? Roberto, isso é verdade? Roberto baixou a cabeça. Pai, é mais complicado do que parece. Não é complicado nada, Carla interrompeu. Seu filho aprovou empréstimos para pessoas que não tinham como pagar, sabendo que era irregular. Em troca, recebia comissões por fora. Dona Carmen, mãe da Mônica, se adiantou na poltrona. E o que minha filha tem a ver com isso? Sua filha, Dona Carmen, acumulou uma dívida de 120 mil reais no cartão de crédito. Compras, viagens, restaurantes caros. E para pagar essa dívida, eles fraudaram documentos do Gabriel. Fraudaram como? Seu Joaquim perguntou, vermelho de raiva. Gabriel tomou coragem e falou pela primeira vez. Vô Joaquim, papai fez um empréstimo de 45 mil reais no meu nome, sem eu saber. Usou meus documentos sem autorização. Seu Joaquim se levantou da poltrona furioso. Roberto, você fez empréstimo no nome do seu próprio filho? Pai, foi temporário, era só para sair de uma situação apertada. Temporário nada. Eu explodi, não conseguindo me conter mais. Vocês estavam planejando fazer meu neto assinar como avalista de mais 200 mil reais. Dona Lourdes pôs a mão no peito. Meu Deus do céu! Roberto, o que você virou? Carla aproveitou o momento. E tem mais. Eles também estavam planejando processar a dona Helena por interferência familiar, para tirá-la completamente da vida do Gabriel. Processar a Helena? Dona Carmen gritou. Mônica, processar a avó do Gabriel? Por quê? Mônica, que até então estava quieta, tentou se defender. Mãe, a Helena estava se metendo demais na nossa vida, dando presentes caros que a gente não pedia. Presentes que incomodavam vocês? Seu Antônio perguntou incrédulo. Que tipo de gente vocês viraram? Foi aí que decidi tomar a palavra. Levantei da minha cadeira, caminhei até o centro da sala e olhei diretamente para Roberto. Roberto, filho, me olha nos olhos. Ele relutantemente levantou a cabeça. Durante 42 anos, eu trabalhei em 3 turnos para te criar. Vendi meus brincos da minha mãe para pagar sua faculdade. Dormi no chão da sala para que você pudesse ter um quarto só seu.
E isso é como você me paga? Mãe, não me interrompe. Eu ainda não terminei. Minha voz estava mais firme do que imaginava. Você me humilhou numa formatura que eu tinha direito de estar. Me chamou de inconveniente. Planejou me processar. E ainda por cima, tentou destruir o futuro do seu próprio filho. Peguei o envelope que estava na mesa e tirei o extrato da conta poupança do Gabriel. Sabe o que isso é, Roberto? É o extrato de uma conta que eu abri quando Gabriel nasceu. Durante 24 anos, todo santo mês, depositei R$ 500 nessa conta. Mostrei o papel para toda a família. 350 mil reais que eu juntei pensando no futuro do meu neto. 350 mil reais que vocês não sabiam que existiam. Dona Lourdes começou a chorar. Helena, você guardou dinheiro para o Gabriel esse tempo todo? Todo mês, Dona Lourdes, mesmo quando era difícil, mesmo quando Roberto parou de se importar se eu tinha o que comer. Gabriel se levantou e veio ficar ao meu lado. Vó guardou esse dinheiro para mim enquanto meus pais estavam me usando como garantia para empréstimos fraudulentos. Seu Joaquim explodiu de raiva. Mônica, como vocês chegaram nesse ponto? Mônica finalmente quebrou. Pai, a gente só queria manter o padrão de vida. A casa da Barra, os carros, as viagens. A gente se acostumou e não conseguia mais viver sem. Às custas do próprio filho? Dona Carmen gritou. Mônica, eu te criei melhor que isso. Roberto tentou uma última cartada desesperada. Mãe, o dinheiro dessa poupança podia ajudar a resolver nossos problemas. A sala inteira se virou para ele, chocada com o atrevimento. Roberto! Seu Antônio gritou, levantando da cadeira. Você está sugerindo que sua mãe use o dinheiro que ela guardou para o Gabriel para pagar suas besteiras? É que a situação está muito grave, pai. Foi aí que Carla interveio com o golpe final. Roberto, chegou a hora de você ouvir suas próprias palavras. Ela pegou o celular do Gabriel e colocou para tocar a gravação que ele havia feito. A voz do Roberto ecoou clara na sala. Mônica, a situação está ficando insustentável. Minha mãe fica ligando, perguntando por que não chamamos ela para as coisas. Se ela descobrir sobre o empréstimo do Gabriel, sobre sua dívida no cartão, sobre a investigação no banco, vai virar um inferno. A voz da Mônica respondeu na gravação. Roberto, já te falei qual é a solução. Você precisa criar uma situação onde ela seja vista como o problema. Fala que ela é possessiva demais, que está atrapalhando a educação do Gabriel. Dona Lourdes pôs as mãos no rosto, chorando. Seu Antônio balançava a cabeça, incrédulo. Dona Carmen olhava para Mônica como se não a reconhecesse. A gravação continuou. E se ela quiser se defender? Daí você fala que ela está tendo problemas de cabeça, que a velhice está afetando o julgamento dela. Consegue uma medida protetiva e pronto. Chega, seu Joaquim gritou. Desligue essa porcaria. O silêncio que se seguiu foi devastador. Roberto estava com o rosto vermelho de vergonha. Mônica chorava baixinho. Roberto! Dona Lourdes falou com a voz embargada. Como você pôde conspirar contra sua própria mãe? Mãe, a gente estava desesperado. Desesperado? Eu falei, me aproximando dele. Desesperado ao ponto de querer me internar, de dizer que eu estava louca? Não era bem assim. Era exatamente assim. E sabe o que mais me machuca? É que vocês subestimaram a velhinha inconveniente. Caminhei até a mesa e peguei outro envelope, que entreguei para Carla. Roberto, Mônica, hoje vocês vão escolher entre duas opções. Primeira opção, vocês assumem publicamente, aqui na frente da família toda, que tudo o que fizeram foi errado. Devolvem cada centavo que roubaram do Gabriel. Vendem a casa da Barra para quitar suas dívidas. E me tratam com o respeito que mereci ter tido sempre. E a segunda opção? Roberto perguntou, já sabendo que não ia gostar da resposta. Segunda opção. Segunda-feira de manhã. Carla protocola denúncia criminal por estelionato, uso de documento falso e apropriação indébita. Vocês respondem processo na Justiça Federal. Gabriel quebra relações definitivamente com vocês. E eu conto para o banco inteiro, para toda a família, para todo mundo que vocês conhecem, exatamente que tipo de pessoas vocês são. Mônica olhou para Roberto desesperada. Roberto, fala alguma coisa! Roberto passou a mão no rosto, derrotado.
O que vocês querem que a gente faça? Primeiro, Carla falou, vocês vão assinar um termo de confissão de dívida de R$ 45 mil para o Gabriel, com juros e correção. Prazo de quitação, 60 dias. Segundo, eu continuei, vocês vão assinar um documento se comprometendo a nunca mais usar o nome do Gabriel para nada sem autorização dele. Terceiro, Gabriel falou pela primeira vez com firmeza, vocês vão fazer terapia familiar, os três, para aprender a se relacionar sem mentiras. E quarto, eu concluí, vocês vão me pedir desculpas, aqui, na frente de toda a família. Desculpas sinceras pelo que fizeram comigo. Roberto olhou para os pais, que estavam claramente envergonhados dele. Olhou para os sogros, que olhavam para ele com desprezo. Olhou para Gabriel, que pela primeira vez na vida o encarava de igual para igual. Tá bom, ele disse baixinho. A gente aceita. Não ouvi direito, eu falei, mais firme. Mãe, Roberto falou, se aproximando de mim. Eu peço desculpas, por tudo. Pela humilhação na formatura, pelas coisas que falei da senhora, por ter tentado afastar a senhora da nossa família. E eu também, Mônica disse, chorando. Helena, eu peço desculpas. A gente errou muito. Dona Lourdes se levantou e veio me abraçar. Helena, querida, eu não sabia de nada disso. Se soubesse, tinha interferido antes. Eu sei, Dona Lourdes, eu sei. Seu Joaquim veio apertar minha mão. Helena, a senhora sempre foi uma mulher de fibra e hoje mostrou que não é uma avó qualquer. Obrigada, seu Joaquim. Carla organizou todos os papéis na mesa. Muito bem, agora vamos oficializar tudo isso. Passamos a hora seguinte assinando documentos. Roberto e Mônica assumindo a dívida. Gabriel sendo oficialmente liberado de qualquer responsabilidade financeira. Compromissos de não repetir os erros. Cronograma de terapia familiar. Quando todos foram embora, ficamos só eu, Gabriel e Carla na sala. Vó, Gabriel disse me abraçando. Obrigado por ter me salvado. Gabriel, amor, família é isso. É se proteger, é lutar um pelo outro. Seus pais esqueceram disso, mas eu nunca vou esquecer. Dona Helena, Carla disse, a senhora foi incrível hoje. Corajosa, firme, mas sem perder a elegância. Carla, durante 42 anos no hospital, eu aprendi que às vezes é preciso ser dura para ser amorosa. Hoje, 6 meses depois daquela reunião, posso dizer que nossa família foi reconstruída sobre bases mais sólidas. Roberto e Mônica venderam a casa da Barra, quitaram as dívidas, estão fazendo terapia. Roberto conseguiu manter o emprego, mas com uma advertência séria. Mônica voltou a trabalhar, abriu um consultório de nutrição. Gabriel usou parte do dinheiro da poupança para comprar um apartamento de 2 quartos em Laranjeiras, pertinho da minha casa. Todo domingo ele vem almoçar comigo. Roberto e Mônica também vêm, mas agora com humildade, com respeito. A dinâmica mudou completamente. Não sou mais a avó que aparece de vez em quando. Sou a matriarca da família, com lugar garantido em todas as decisões importantes. Na formatura do Gabriel, sim, ele conseguiu se formar mesmo com todos esses problemas. Eu estava na primeira fila. Roberto me ajudou a carregar o presente, um anel de formatura de ouro, comprado com meu próprio dinheiro. Mônica me perguntou se eu queria fazer o discurso da família. Gabriel hoje trabalha numa empresa de engenharia. Ganha seu próprio dinheiro, tem sua independência. Mas nunca esquece de ligar para a avó. Nunca esquece de perguntar se preciso de alguma coisa. E sabe qual foi a maior lição de tudo isso? Que respeito não se pede, se conquista. Que família verdadeira não é quem te aceita quando você é conveniente, é quem te valoriza sempre. E que uma avó de 68 anos ainda pode ensinar muita coisa para essa juventude. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido na sua família, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que você sentiu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que nunca é tarde para lutar pelos nossos direitos e pela nossa dignidade. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e transformação familiar. E assista agora a história que está passando na sua tela. Outra família brasileira que descobriu que o amor verdadeiro às vezes precisa ser conquistado com muita coragem.